É o Diz-me o que lês. Eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister e tenho o grato prazer de entrevistar convidados que trazem sugestões de leitura. Hoje temos connosco a psicóloga do Agrupamento de Escolas de Cister, a doutora Tatiana Fernandes Pereira, a nossa psicóloga. Nasceu a 26 de abril de 1981, sendo a terceira de 4 filhos. Cresceu na costa de Baixo Maceira, onde teve uma infância extraordinariamente livre e feliz, sempre com uma família numerosa por perto, com muitos primos com quem brincar. Maria Rapaz, trepadora de árvores, a exploradora da natureza destemida, foi uma criança ágil e enérgica, daí que tenha sido muito natural uma transição para uma adolescência muito ligada ao desporto, primeiro como jogadora de handball, depois enquanto atleta de alta competição na modalidade de lançamento do disco. Fez a licenciatura em Psicologia na Universidade de Coimbra e uma especialização na Universidade do Minho, tendo em mente a prática clínica, mas o estágio num serviço de internamento psiquiátrico. Fê-la querer seguir por outros caminhos, sendo a escola o contexto que a acolhe desde 2004. Pelo caminho, guarda experiências profissionais que vão desde a validação de competências à formação de professores, do ensino em cursos profissionais até à experiência no ensino superior. Em 2009 chegou a Alcobaça, colocada enquanto psicóloga nos serviços de psicologia e orientação do então Agrupamento de Escolas Dom Pedro I, tendo, entretanto, passado por todas as escolas que compõem o Agrupamento de Escolas de Cister. Aqui revê-se numa psicologia escolar de projetos, de consultadoria, de capacitação e de intervenção fora de gabinetes, mas sempre para pessoas. Por isto mesmo, entre o ritmo intensivo do trabalho, as viagens cotidianas Leiria-Alcobaça, marido e as 2 filhas, de 14 anos e 19 meses, não tem muito tempo livre. Ainda assim, as plantas, a música, a leitura, a fotografia e o associativismo estão dentro do seu leque de interesses. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Anabela. Se calhar já é boa noite para quem nos ouça, Talvez. mas para quem nos vê pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Era o que estávamos a dizer. Exato. Obrigada por estar aqui, vamos poder conversar um bocadinho e vamos começar por perguntar aí dentro quem é a Tatiana. A Tatiana é um produto, um produto em construção, talvez um projeto ainda assim, e acaba por ser o somatório de um conjunto de experiências que estão aí muito bem elencadas, daquilo que eu fui, das pessoas com quem me fui cruzando ao longo da minha vida. E acima de tudo eu acho que quem me conhece define sempre aquele lado de mulher enérgica, proativa, assertiva, confiante, cheia de ideias e de projetos e que gosta de fazer, dinâmica, que põe as coisas no terreno, mas depois também sou outra pessoa mais recatada. No meu dia-a-dia sou muito extrovertida, mas no contexto mais pessoal gosto de ter os meus momentos mais a sós, sou muito sensível. E gosto de contemplar o mundo, as coisas à minha volta, converso muito, sou muito conversadora, mas noutros contextos gosto muito de observar, por isso sou assim um misto de pessoas, mas coesa naquilo que sinto que sou enquanto pessoa, e lá está, sempre ainda em construção. Acho que ainda tenho muito para fazer e para aprender, enquanto pessoa, enquanto profissional. Posso-te dizer que eu concordo com tudo aquilo que tu disseste. Pronto, fico com a percepção que tenho assim uma autonoção ajustada daquilo que sou. Ou então consegues de facto transmitir isso mesmo às pessoas que te rodeiam, porque acabaste por fazer a descrição da Tatiana que eu conheço. Ainda bem, sim, acho que sou autêntica. Também conversas contigo a sós? Muito. Eu moro em Leiria, trabalho em Alcobaça e por isso há 15 anos que tenho um trajeto pendular
de cerca de 1 hora de viagem para cada lado, pela Estrada Nacional, nas calmas, e esse momento é um momento muito importante, porque é um momento em que eu alinho o meu dia, em que organizo a minha agenda, mas também é um momento em que eu converso comigo própria, em que faço a minha análise, em que barafusto comigo mesma e com o mundo sem ter que andar a desabafar ou a mostrar o meu mal feitio às outras pessoas, porque tenho aquele tempo para trabalhar as minhas emoções, para pensar em decisões, para chorar sozinha no carro, para ouvir música, para cantar em voz alta. Canto mal, por isso posso cantar em voz alta sozinha no carro, e estes momentos de solidão não faço sozinha, faço sempre muito bem acompanhada, nem que seja comigo mesmo, e são importantes. Às vezes penso que se trabalhasse ao lado de casa ia ser difícil para mim conseguir gerir o meu dia-a-dia e as minhas próprias emoções, por me faltar aquele bocadinho de... A sós contigo. Exatamente, de atenção plena. Nessa altura, diz-me, tu já passaste por aquela experiência de não perceber como é que tu chegaste ao teu destino? Muitas em que vezes. O carro entra em piloto automático? Muitas vezes saio da escola e me apercebo que nem liguei a rádio quando cheguei a casa, ou quando chego à escola para apanhar as miúdas, já aqui estou, e nem a rádio liguei. Estava dentro de ti, não é? Sim, estou A música. a processar, exatamente. Então, e a Tatiana? Pronto, eu sei que tens uma criança pequena, eu tenho o privilégio de a ver com regularidade nas redes sociais, com uma transformação absolutamente estrondosa. E tu, Tatiana, o que é que querias ser quando fosses grande? Já era ser psicóloga? Não, nem perto nem de longe. Eu fui uma Maria Rapaz, vivi num contexto rural, não frequentei o ensino pré-escolar, ao contrário, por exemplo, das minhas irmãs mais velhas, e vivi, assim, anos de plena liberdade, que é brincar sem hora limite, na terra, a trepar as árvores, a apanhar girinos nos rios. Eu adorava bichos, colecionava liolinhas, pirilampos, fiz um terrário e criei grilos, isto com 9, 10, 11 anos, e por isso sempre imaginava a minha vida assim um bocadinho como o David Attenborough dos tempos modernos. Imaginava-me na selva a explorar, a ver animais, e foi de facto um projeto, até ter o problema de ter uma consola de jogos no 8º ano do Tetris, e o Tetris foi mais importante que a matemática. E então, a partir do momento em que a matemática e a físico-química não foram assim as minhas disciplinas de eleição no 3º ciclo, eu comecei a afastar-me da ideia de ser uma zoóloga reconhecida, e comecei a pensar em alternativas, e pensei no jornalismo. Ou jornalismo em contextos de guerra, ou um jornalismo muito direcionado ao ambiente, ou jornalismo desportivo, porque eu praticava desporto. E pensei nisso até muito tarde, até quase ao momento em que tive que fazer o boletim de candidatura para o acesso ao ensino superior. Então foi nessa altura que decidiste ser psicóloga? Foi nessa altura só, e com um episódio que às vezes acho que a nossa vida é feita de episódios um bocadinho sui generis, mas que Podes mudam contar? tudo. Podes contar? E conto em jeito de brincadeira, e aliás, quando estou a fazer os processos de orientação vocacional, conto todos os anos aos meus alunos a história como um episódio ocasional que pode mudar efetivamente as nossas vidas. E naquele 12º ano houve um programa muito tonto, que era o Jorge Gabriel, que apresentava na SIC, que era uma televisão recente na altura, não é? Isto no século passado, em que um senhor venceu ali o medo de iguanas, pondo a iguana na cabeça. Sim. E dizia: ponha. Recordo-me desse programa. Acho que todas as pessoas de alguma geração se recordam desse episódio. Mas a verdade é que eu olhei para aquele episódio e achei fascinante a forma como as pessoas enfrentam os seus medos, ou não, e como o medo nos pode congelar, ou uma motivação maior nos pode fazer vencer esse medo. E comecei a pensar na psicologia, e particularmente na psicologia clínica, muito a partir desse episódio particular, um episódio muito tonto, que não tinha nada a ver. Eu lembro-me que na entrevista de 9º ano, quando fiz o processo de orientação vocacional, lembro perfeitamente de referir que não me imaginava muito em profissões de cuidado de terceiros, mas foi esta questão da doença mental ou da saúde mental que me fez pensar noutra perspectiva, isto no segundo período do 12º ano, poucos meses de fazer o processo de candidatura ao ensino superior, e de facto candidatei-me para a psicologia, tendo em mente a questão exatamente da psicologia clínica e este fascínio pela doença mental, que é um bocadinho romantizado quando temos 17 ou 18 anos, mas que depois na prática não é fascinante,
mas também é muito impressionante e é algo muito pesado, a questão sobretudo da doença mental e em Portugal, e a forma como há um desinvestimento na prevenção e também não há os maiores recursos para fazer um acompanhamento efetivo como sabemos que mereciam muitas das situações. Tu, quando tiveste esse insight de vir a ser psicóloga, com certeza que percebeste que se tratava de um desafio que encaixava em ti, mas será que tinhas a noção da dimensão daquilo em que se iria transformar mais tarde, hoje, olhando para trás? Acho que não, porque na altura eu acho que acabamos por ter, lá está, aquela visão lírica do que é psicologia, as pessoas diziam, tu tens muito jeito para dar conselhos e para ouvir as pessoas e comunicas muito bem. Eu acho que sim, de facto, acho que psicologia se encaixa no teu perfil. Os meus pais já um bocadinho mais receosos, então, mas depois ir para o concurso de psicologia, o que é que tu vais fazer? Que saídas é que isso tem aqui em Portugal? Mas de facto eu acho que não tive a noção exata do que era a psicologia e sobretudo a psicologia clínica até o meu primeiro dia de estágio, em que entrei numa aula de internamento no Hospital da Universidade de Coimbra, e que é referido exatamente aqui nesta minha nota biográfica, o impacto que isso teve, a começar pelo peso do ar num corredor de internamento de psiquiatria, sobretudo nos hospitais como os hospitais da Universidade de Coimbra, que são hospitais de fim de linha, em que estão os casos mais graves dos mais graves, e onde efetivamente o trabalho da psicologia num primeiro momento é muito insípido, é sobretudo quase trabalhar os danos colaterais da doença mental quando chega a um momento de internamento. São casos de psicoses, de descompensações graves, onde há perturbações de personalidade associadas a outras perturbações do eixo 1, questões muito técnicas e em que tem que intervir uma psiquiatria na primeira linha. E por isso, quando nós vamos com a ideia da psicologia, da psicoterapia, muitas das vezes temos essa frustração de não conseguir, no imediato, ver o impacto do nosso trabalho e nem termos tão pouco o contexto adequado para intervirmos como gostaríamos. Compreendo. E daí que, para mim, que eu gosto de ver a luz ao fundo do túnel e gosto de ver, de alguma forma, o produto do meu trabalho, o efeito, num contexto tão pesado quanto a área clínica, vacilei. Então, e no que diz respeito ao trabalho que agora desenvolves, que é num contexto escolar, como é que sentes essa eficácia, digamos assim? Sou muito feliz no meu contexto de trabalho, porque a forma como eu vejo a psicologia escolar, e aliás a própria Ordem dos Psicólogos tem agora em consulta pública o novo referencial da psicologia escolar, vê exatamente uma psicologia de dinamismo, de proatividade, de influência do contexto escolar, das práticas e das políticas de escola, numa primeira linha. Acho que ainda há muita visão de que o psicólogo da escola dá consultas dentro da escola. O psicólogo escolar é um técnico que faz muito mais do que a consulta. E isso muitas vezes não é percebido por pais, por alunos e até por próprios professores. Então, pode explicar um pouco mais? Claro, acho que o psicólogo no contexto escolar trabalha em diferentes frentes. Logo, numa primeira frente universal, no que diz respeito à prevenção e à promoção da saúde, da saúde mental em concreto. Obviamente temos também o trabalho de orientação de carreira, que é um trabalho importante, orientação vocacional e de carreira, que tem sofrido muitas alterações nos últimos anos naquilo que é o trabalho com os alunos, que é muito mais do que a aplicação de provas psicológicas, é o perspectivar o mundo futuro do trabalho, os desafios que a nova geração tem à sua frente quando tem que tomar uma decisão relativamente às suas carreiras. Depois temos também um trabalho muito importante de consultoria no âmbito da inclusão, e isto seja ao nível de professores, de direções e coordenações de escola, seja o trabalho de apoio às famílias, o trabalho em rede com as instituições da comunidade, o desenvolvimento de projetos para todos os alunos, projetos muito no desenvolvimento, por exemplo, de promoção de competências pessoais e sociais, o desenvolvimento também de ferramentas para lidar com conflitos, para prevenir situações de bullying. É um trabalho que nunca acaba. Sim, e depois, obviamente, também temos questões mais técnicas das avaliações psicopedagógicas, da intervenção especializada, que obviamente isso também acontece, mas numa outra esfera, se pensarmos numa intervenção em pirâmide, nós fazemos muitas coisas muito diversificadas e que nem sempre são visíveis para o exterior no imediato. Temos aqui um trabalho um bocadinho invisível, somos um bocadinho os fantasmas de coisas que vão acontecendo. Mas que existem de facto e que são absolutamente imprescindíveis. Sim. No que diz respeito agora ao serviço de psicologia que acontece no agrupamento de escolas de Cister,
Consideras que é suficiente para as necessidades que se apresentam? Eu acho que temos uma equipa de trabalho, que é o Gabinete de Apoio à Inclusão, que é composto por psicólogos e assistentes sociais, que faz um bom trabalho e um trabalho muito organizado. E muitas das vezes quem está na ilha, no ICESTER, não tem a noção da forma como é apreciada e valorizada a organização e as dinâmicas do Gabinete de Apoio à Inclusão. Mas, obviamente, acho que temos um trabalho bastante organizado, mas somos insuficientes face às necessidades que existem e às próprias necessidades que também criamos. Porque se nos fechássemos em 2 ou 3 funções, 2 ou 3 projetos, obviamente que seria suficiente, mas acabamos, porque somos também uma equipa composta por várias pessoas muito dinâmicas, por ir alargando o nosso âmbito de intervenção naquilo que nós achamos que é um ideal, que não é perfeito. E há sempre trabalho que fica por fazer. E normalmente até se dá mais importância ao trabalho que ficou por fazer, à avaliação que ficou pendurada, ao relatório que ainda não foi entregue. Mas por trás temos muitas horas investidas em trabalho, e seja com alunos, com famílias, com professores, com as entidades da comunidade, que acaba por ter os seus impactos. E eu acho que nos últimos 15 anos, olhando para trás, acho que temos feito um trabalho muito valioso em muitos aspectos, no âmbito da inclusão, sobretudo, do trabalho de prevenção do absentismo e do abandono escolar com algumas franjas da população, em que se vão ganhando, estamos tendo ganhos significativos, pequeninos, step by step, mas acho que são muito importantes. Importantes, com certeza. Então, e diz-me, estava aqui a pensar naquilo que referiste, das viagens que fazes até casa. Como é que é para ti conseguir equilibrar? Esta imagem que eu vou utilizar foi utilizada pela nossa diretora, a professora Manuela Lourenço. As diversas matrioscas que todas temos, não é? O ser pessoa, ser mãe, ser mulher, ser filha, ser profissional. Tudo isso, não é? Cada uma destas matrioscas, como é que tu fazes para conseguir o equilíbrio possível? Eu acho que parte de um princípio muito pragmático de reconhecer que não vou chegar a tudo. Começo por assumir a minha incompetência em fazer tudo perfeito. Não sou uma mãe que tenha a casa sempre arrumada, a roupa em dia, a louça limpa e arrumada no armário, um carro impecável. Não sou, não é a minha prioridade. A minha prioridade é conseguir acompanhar, obviamente, as minhas filhas, ser uma boa profissional, mesmo sabendo que há sempre uma pilha de tarefas por fazer, e assumindo essas minhas imperfeições, tentar ser o mais profissional e competente naquilo que eu consigo fazer e agarrar. Ainda hoje, e é curioso porque está aqui um livro exatamente, o Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira lançou ainda hoje uma crónica fantástica sobre a importância de não fazer nada e como é que muitas das vezes achamos que o estar parado a contemplar algo é preguiça, é ócio, é coisa má. Quando isso é muito, muito importante, e eu permito-me a ter momentos de contemplação, porque preciso disso para equilibrar o outro dia-a-dia que é extremamente estressante. E eu acho que sou uma pessoa que lido muito bem com a pressão e com o stress, e normalmente sei que quando há situações mais complexas me chamam, porque seja pelo meu tamanho, ou não, acho que consigo lidar tamanho interior. Em todas as dimensões, consigo lidar muito bem com esses momentos de pressão. Talvez até seja esse o segredo, não é? Sim, o ter momentos para não fazer nada, eu dar valor a não fazer nada. E a reconhecer que falho e que não tem que ser perfeita. Há muita ideia que as mulheres têm que chegar a tudo e que são fantásticas quando são excelentes profissionais, excelentes mães e vão ao ginásio e correm e fazem as comidas todas e têm tudo perfeito. Isso é um ideal que não existe e acho que coloca uma pressão extrema em cima das mulheres, sobretudo das mulheres, porque ainda temos uma sociedade muito desequilibrada em termos de distribuição de funções familiares do dia-a-dia, e acho que é colocada uma pressão irrealista nos ombros das mulheres. E por isso reconhecer que somos humanas e que falhamos e que não damos para tudo é o primeiro passo para termos esse conforto.
faço o melhor que eu posso. Eu tinha aqui uma pergunta sobre a depressão e o stress, mas acabaste por referi-lo de certa forma, não é? Sim, e acho que como todas as pessoas temos os nossos momentos de tristeza. Eu tenho momentos em que estou triste, não significa que esteja deprimida. Acho que isso acaba por ter aqui critérios clínicos diferentes, mas acho que sou alguém que consegue encontrar estratégias para lidar com as emoções menos positivas, seja de um stress negativo muito intenso, seja de tristeza, ansiedade. Procuro olhar sempre para, como diria os Monty Python, para o lado brilhante da vida. Pronto, mas era isso também é porque és psicóloga, não é? É mais fácil, acho eu, não? Sim, talvez. Muitas das vezes há aquela ideia de que tu és psicólogo, sabes lidar com isso. Não, acho que também há, obviamente, um fundo de verdade nisso, mas antes de ser psicóloga acho que já era alguém com uma capacidade de ver um lado muito positivo da vida e das situações com as quais nós nos confrontamos. E talvez por isso também tenha seguido esta área profissional, por ter, se calhar, outras competências pessoais, intrínsecas, que me levam a ter uma perspectiva muito positiva da vida. E eu andava no 7º ou 8º ano e a minha diretora de turma, que hoje em dia é professora da minha filha mais velha, Engraçado. dizia à minha mãe: Tatiana é o sol desta sala, entra a sorrir e sai a sorrir. E é verdade, nem sempre estou feliz todos os dias, mas faço questão de vir trabalhar e de estar com as pessoas com quem interajo no dia-a-dia com um sorriso na cara, porque para mim pode não fazer muita diferença no meu dia-a-dia, mas para as outras pessoas isso pode fazer toda a diferença. Ser recebida por alguém com um sorriso pode fazer a diferença na vida da outra pessoa, e para mim estar zangada, estar chateada e estar com um sorriso na cara não vou perder nada com isso. Eu tenho a ganhar, sobretudo se do outro lado alguém me retribuir com um sorriso, com uma piada, com uma gargalhada, isso vai ter também um impacto positivo em mim. Por isso, funciono um bocadinho por espelho. Mesmo nos dias em que não me apetece, talvez o facto de modelar esse sorriso e essa empatia faz com que receba em troca essa afetividade, e por isso é que eu me sinto também muito bem trabalhar onde trabalho e com as pessoas com quem trabalho, porque na generalidade, sejam assistentes operacionais, professores, encarregados de educação ou alunos, acho que consigo ter uma boa relação com a generalidade das pessoas e sinto-me bem aqui. Com certeza. Acho que é bidirecional. Sim, e de facto eu acho que essa imagem do sol bate certo com a experiência que eu tenho também, enquanto tua colega, ali no agrupamento de escolas de Cister. Gostava que tu desenvolvesses um pouco o conceito da felicidade, porque deves ter encontrado várias situações que são exatamente o oposto. Sim, sim. Mas para quem nos está a ouvir, não é propriamente um conselho, não é isso, mas falar-nos um pouco mais sobre aquilo que é para ti, o que é a noção de felicidade, pode eventualmente ajudar alguém que não tenha essa noção. Eu acho que, acima de tudo, nós romantizamos a felicidade, quase como um sentido de perfeição da vida. Eu acho que a felicidade é algo idiosincrático, que obviamente a minha visão de felicidade será diferente da tua, de Anabela, e de qualquer outra pessoa, mas acima de tudo, se associarmos à felicidade a ideia de bem-estar, e quando falamos de bem-estar no seu sentido lato, físico, psicológico, na relação com os outros, eu acho que é o mais importante, é nós trilharmos o nosso caminho, onde é que eu quero chegar e trabalhar para chegar lá, seja lá qual for a minha noção de felicidade. Para umas pessoas a noção de felicidade é estar sossegada com o seu gato na mantinha em casa, para outras a felicidade é estar num jantar de amigos. Acima de tudo, eu acho que a verdadeira felicidade é feita de muito trabalho, de muita dedicação e, acima de tudo, com a noção de que nem todos os dias são bons, e não é por este dia ter sido mau que eu vou ser uma pessoa infeliz. Posso só estar triste hoje e isso não significa que eu seja infeliz. Estar triste ou estar infeliz, o estar é diferente do ser, e por isso eu posso ser alguém realizado e feliz, menos estando triste hoje. E isso não vai alterar aquilo que eu sou na minha matriz, enquanto pessoa. Exatamente. E acho que é muito importante, e tento transmitir, por exemplo, muito aos nossos jovens, nas nossas escolas, de que o ser é diferente do estar. Do estar, sim. E eu posso cometer um erro, e isso não faz de mim uma má pessoa. Estive mal naquele momento, mas isso não me vai definir enquanto pessoa. É como aquela imagem de que, mesmo estando poluída em determinado sítio, em determinado local, o mar não deixa de ser o mar. Exato, Continua a ser o mar. Olha, eu sei, sabemos que és uma mulher de projetos. Queres falar de algum em particular?
Eu acho que, sim, tenho muitos projetos e tenho sempre muitas ideias e gostava de ter recursos para ainda implementar mais projetos. Acho que há dois que eu gostava de destacar. Um que acho que me absorveu muito durante a última meia dúzia de anos, que foi o novo paradigma da visão da escola inclusiva, que eu acho que me dediquei bastante e sinto que tem aqui algum cunho pessoal em práticas e, sobretudo, em termos de uma estrutura de resposta à inclusão, no seu sentido mais geral, mas que eu acho que foi importante. Um dia que me vai embora de Alcobaça, sinto que deixei aqui uma sementinha e algum impacto a esse nível. Presentemente, um dos projetos que mais prazer, satisfação pessoal, mesmo não estando perfeitamente alinhado como gostaríamos, é o trabalho de acompanhamento a menores estrangeiros não acompanhados. Ok, os MENA. Os MENA, exatamente. Sobretudo em dias e em semanas em que assistimos a um crescimento de discursos racistas, xenófobos, algo incompreensíveis, até por parte de jovens, e discursos extremados que me assustam, enquanto alguém que preza pela democracia e pela liberdade em que nós vivemos. E o contactar com estes menores estrangeiros, que são jovens que são recolocados, vindos de campos refugiados da Grécia e que são colocados em Portugal, e outros São que muitos aqui em Alcobaça. Quantos temos? Neste momento vamos ter o 11º matriculado no agrupamento, mas já passaram por nós mais de 40 jovens nestas circunstâncias, vindos de diferentes países e neste momento com diferentes enquadramentos. Mas a verdade é que é uma experiência extremamente humana estarmos em contactos com alguém com 16, 17 anos, que alguns sem família, outros com uma família do outro lado do mundo, que entretanto atravessaram o Mediterrâneo em barcos lotados, outros que caminharam durante semanas por montanhas no Irão até à Turquia, com trabalhos subhumanos até chegar à Europa e que vivem um sonho. E sentir que posso fazer parte do sonho destas pessoas e fazer a diferença na vida deles efetivamente é muito gratificante, porque são jovens que vêm sem ninguém, não têm a retaguarda do pai e da mãe em casa para vos estarem a dizerem mal da escola quando chegam no final do dia. Muitos deles não têm contacto regular com as famílias, muitos deles têm a responsabilidade de tão cedo quanto possível começar a trabalhar para sustentar irmãos, pais, primos. E o que é feito aqui em Alcobaça, nós somos uma das escolas piloto em 2019, quando recebemos o primeiro grupo, e somos a nível nacional apontados enquanto uma referência no trabalho que é feito com estes jovens. Isso é extremamente gratificante. Diz-me como é feita a comunicação, em inglês, geralmente? Sim, tentamos obviamente promover a rápida aprendizagem do português, mas isso demora o seu tempo também. Mas nem todos sabem inglês? Nem todos sabem inglês, nem todos sabem francês. Temos um jovem neste momento analfabeto que não fala nem português, nem francês, nem inglês, está a aprender a ler e a escrever, e acabamos por comunicar por gestos, alguns colegas conseguem fazer aqui a tradução por ter conhecimento de dialetos próximos do dele. Eu acho que quando há boa vontade da comunicação, as barreiras da comunicação derrubam-se, e há uma equipa de professores que está a fazer um trabalho fantástico neste trabalho de promoção da multiculturalidade, e que eu acho que é de enaltecer e de valorizar. Acho que é um trabalho humano e que muitas vezes não é divulgado, as pessoas não sabem aquilo que está a acontecer, inclusive na própria comunidade escolar, não têm a noção, porque também se trata de um grupo relativamente discreto. Devido às dificuldades de comunicação também, aos problemas de integração. E é um grupo que depois nós, o que está a ser feito, eles estão numa fase inicial de acolhimento em que estão em conjunto, mas depois é estruturado para cada jovem um projeto de vida, e mediante esse projeto de vida são colocados em turmas regulares que poderão ser do ensino profissional, do ensino secundário, do ensino básico, de acordo com o seu nível de conhecimentos e de acordo com as suas expectativas para o futuro. E por isso eles não ficam a acompanhar, não estão em conjunto numa só turma, eles depois são direcionados, e o facto de haver esta repartição, esta divisão entre escolas, também de acordo com os seus interesses formativos e profissionais, faz com que se vá diluindo esse impacto na comunidade educativa. Essa é a verdadeira inclusão, não é? Exato, mas eles estão cá e de facto aprendemos muito com eles, mesmo muito. Ótimo. Obviamente nem todos os trajetos correm como nós gostaríamos, mas a maioria deles deixa aqui um sentimento muito bom. É bom saber que no agrupamento se está a trabalhar dessa forma.
Tens mais alguma experiência marcante ou significativa que queiras partilhar? Eu acho que todos os anos há experiências que me marcam. Há casos de alunos que me marcam. Costumo dizer que não sei se fiz a diferença na vida de muitos alunos, mas fiz em alguns, porque eles me disseram, e quando me reconhecem na rua anos depois, eu venho ter comigo e se apresentam e eu os reconheço, deixa-me muito satisfeita e com a segurança de que escolhi a profissão certa. Às vezes, sobretudo na altura de reuniões de notas, de relatórios, de situações difíceis, de conselhos de turma, pensavas, porquê é que eu não trabalho com peças de plástico? Não, porque efetivamente o nosso trabalho tem uma marca significativa da vida de outras pessoas, claro. Para o bem ou para o mal. Assim como o trabalho dos professores, marca, para o bem ou para uma marca. E seria mais simples não termos essa responsabilidade do impacto, mas depois também acho que não ia ter a satisfação da valorização daquilo que é as nossas funções. E não terias aquela questão da peça de plástico lá no fundo, da cadeia alimentar, dizer, Tatiana, eu lembro. Exatamente, acho que passa por aí. Pronto, isto é só para desanuviar um bocadinho. Sim. Tatiana, este programa tem como título Diz-me o que lês. Nós gostamos de conhecer as pessoas, de ir um bocadinho mais a fundo. Pronto, isto para dar a continuidade ao ditado, que é diz-me o que lês, dir-te-ei quem és. Aqui é um bocadinho ao contrário. Primeiro falamos sobre quem tu és e depois queremos saber aquilo que tu andas a ler. Então, mostra. Eu trouxe um livro que ando efetivamente a ler, que é o Aqui Dentro Faz Muito Barulho. Podemos mostrar, talvez? Que é um livro que compila as crónicas do Bruno Nogueira, que eu continuo a escrever e que eu sigo semanalmente, fervorosamente. Gosto imenso do estilo de escrita do Bruno Nogueira, porque quem pensa que vai encontrar nas crónicas do Bruno Nogueira humor, vai encontrar algum sentido de humor, mas é um Bruno Nogueira que nós conhecemos como sendo um palhaço, mesmo no humor corrosivo, e eu gosto imenso do sentido de humor do Bruno Nogueira, mas depois é uma pessoa extremamente sensível. Eu emociono-me muitas vezes a ler as crónicas do Bruno Nogueira, porque é um Bruno completamente diferente. Fala de emoções, fala de sentimentos com uma crueza, com uma sensibilidade fantásticos, e gosto mesmo de ler, revejo muito nas opiniões dele, mas acima de tudo no sentido de escrita, extremamente sensível. Então o título é Aqui Dentro Faz Muito Barulho, do Bruno Nogueira. E este estou a ler, porque neste momento eu gosto de ler assim livros, como costumo dizer, de rajada, e só consigo em períodos de férias ou de alguma paragem conseguir ter esse tempo para começar e terminar um livro, e o facto de ser um livro de crónicas permite ir lendo. A impressão minha, ou Aqui Dentro Faz Muito Barulho, também te fica muito bem. Sim, e identifico-me também exatamente com este lado da personalidade do Bruno Nogueira, que é muitas vezes a Tatiana palhaça, mas depois lá por dentro é um bocadinho diferente. Ok. E depois tenho este livro da Marta Orriols, que é uma autora espanhola, Aprender a Falar com as Plantas. Muito bem. É um livro que eu comprei pelo título, porque adoro plantas, é um dos meus hobbies e falo muito com plantas e aprendi muito a falar com as plantas, e é uma história muito tocante. Eu não conhecia a autora, tem uma forma de escrever muito simples, sem nariz empinados, mas com expressões e passagens profundamente bonitas. O ponto de partida deste livro é esta mulher, uma médica, neonatologista, 42 anos, da minha idade, vai almoçar com o marido Mauro, com quem era casada há 15 anos, e nessa hora de almoço ele diz-lhe que está apaixonado por outra pessoa, que vai sair de casa. Nesse mesmo dia ele sofre um acidente, é atropelado de bicicleta e morre. E a história deste livro é a história como a Paula, a personagem principal, vai lidar com este duplo luto. Por um lado, a dor da traição e, por outro lado, a dor da perda, a raiva e a saudade, a negação e a aceitação. E as plantas com quem ela aprende a falar são exatamente as plantas do Mauro. O Mauro tinha uma série de rosas na varanda e de plantas por casa, e ela tem o dilema de cuidar e aprender a cuidar das plantas do Mauro ou simplesmente de pô-las de parte. Muito interessante. E tem passagens, gostava de só ler aqui uma passagem que eu acho extremamente bonita, a forma metafórica. Isto aqui, ela fala exatamente na sequência da lembrança daquela hora de almoço, em que ela diz que o logótipo do restaurante era um desenho de um pedaço de coral. Observo muitas vezes, pois guardo o cartão onde, com uma caligrafia primorosa, ele escreveu o título do livro que lhe agradava tanto.
Talvez por todos sermos livres de colorir a própria desgraça com tantos roxos, amarelos, azuis ou vermelhos, quantos o coração nos peça, desde o dia do acidente que penso no antes e no depois da minha vida como a grande barreira de coral, o maior recife de coral do mundo. Sempre que dou comigo a pensar se alguma coisa aconteceu antes ou depois da morte de Mauro, esforço-me por conseguir imaginar a barreira de coral e tento enchê-la de peixes coloridos e estrelas do mar, transformando-a no enquador da vida. Quando a morte deixa de pertencer aos outros, é preciso encontrar com cuidado um lugar para ela do outro lado do recife, porque se não o fizermos, ela ocupará todo o espaço com absoluta liberdade. Morrer não é místico, morrer é físico, é lógico e é real. E ela tem imensas passagens desarmantes deste género. E adorei o livro, recomendo. Muito obrigada. Lê-se numa assentada. Obrigada. Temos então aqui duas propostas, de Aprender a Falar com as Plantas, de Marta Oriols, e do Bruno Nogueira. Aqui dentro faz muito barulho. Tatiana, foi com muito gosto, um imenso gosto, que ouvimos as tuas declarações aqui assim, as tuas respostas às nossas perguntas. Foi mais um programa que pretende despertar nos nossos ouvintes o prazer de ler. E diz-me o que lês. Na próxima semana estará cá de novo para eventualmente vos agradar. Obrigada. Obrigada, foi um prazer.